Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, tô vendo aqui passando um Vasco Atlético Paranaense, né? O Corinthians se ferrou essa rodada, né? Porque o Santos fez um ponto contra o Botafogo, poderia ter sido pior, né? O Santos poderia ter vencido o Botafogo e aberto 3 pontos de vantagem pro Corinthians ali na zona onde dá confusão. Mas o pior resultado, sem sombra de dúvidas, foi do Goiás, né? O Goiás aí venceu o Cruzeiro fora de casa e abaixou, né? A quantidade de pontos do Corinthians para a zona de rebaixamento. Péssimo resultado, né? Enfim, mas a gente vai falar depois disso aqui no canal, né? Na live amanhã. E, enfim, falando de live também, né? Gostaria de convidar vocês aí. Ainda não saiu o pós-jogo contra o Bahia, né? Eu vou falar de um tema aqui que já é depois do jogo contra o Bahia. Mas a gente vai falar sobre a partida aqui no canal amanhã, beleza? Umas 10 para 7, 7 da noite aí. Convido vocês aí a participar aqui do canal Lucas Bom Dia, fazer uma livezinha aí, eu e o Léo. Vamos falar tudo sobre Bahia e Corinthians, já projetar já o clássico de terça-feira. Vai ser uma super live, aí a gente também comenta sobre a rodada do Brasileirão. Fechou? Rapaziada, esse vídeo aqui eu queria falar de um negócio que eu venho pensando aí alguns dias, né? Principalmente quando saiu o confronto contra o São Paulo, né? Eu acho que ficou bem claro, né? Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que o Luxemburgo não use o Juliano contra o São Paulo, cara. Eu acho que não é uma opção, sabe? Pode até colocar o Juliano em outra posição, mas de primeiro volante não é uma opção, cara. Com a lesão do Moscardo aí, o Luxemburgo tem um baita de um problema contra o São Paulo, cara, um baita. Porque é o seguinte, o Corinthians ele tem um problema na marcação, seja com quaisquer escalação que o Corinthians use, né? Tipo, sempre tem algum tipo de problema na marcação, né? Isso ficou visível na partida contra o América Mineiro, ao passo que o Corinthians não teve a posse de bola, tomou 2 gols. E a equipe do São Paulo do Dorival é uma equipe que gosta de ter a bola também, né? Então, assim, o Corinthians vai ter problemas durante o jogo, né, contra a equipe do São Paulo. Isso é fato, né? Então eu queria conversar com vocês aqui alternativas, cara, que a gente poderia fazer contra o São Paulo. A primeira coisa que me veio na minha cabeça é espelhar o time, deixar o jogo aguerrido, né? Deixar o jogo fechado e tentar apostar nos recursos técnicos, né? Porque eu já falei pra vocês que é o seguinte, embora eu acho que o São Paulo... Acho não, né? O São Paulo está no melhor momento que o Corinthians, né? Embora tenha perdido ontem pro Cuiabá também. O Corinthians empatou, o São Paulo perdeu, né? O São Paulo fez dois ótimos jogos contra a equipe do Palmeiras, que é fortíssima, né? E eles vêm em evolução, né? Com o Dorival, né? Mas eu ainda acho que os 11 contra 11 do Corinthians eu acho melhor tecnicamente do que o São Paulo. A vantagem é que parece que o São Paulo já se reestruturou mais rapidamente, né? Coletivamente falando, né? Então agora com a perca do Moscardo, o Corinthians tem esse problema, né? Cara, a gente também não sabe se o Matias Rojas vai jogar também, né? Contra o São Paulo. Mas caso ele não jogue, eu apostaria talvez um sistema com 3 volantes ali, Fausto, Maicon e Rony, o Renato mais à frente e Roger Guedes e Yuri Alberto. E aí a gente tenta no poder individual, cara, do Renato, do Roger Guedes, se sobressair nesse clássico, né? Enfim, eu acho que essa é uma alternativa, porque se o Corinthians querer jogar de igual para igual contra o São Paulo, eu acho que vai ser muito arriscado, cara. É um confronto de 180 minutos. Obviamente não vai... Muito difícil do confronto ficar resolvido já na Neoquímica Arena nessa terça-feira, depois de amanhã, né? Então eu tentaria fechar mais o jogo e tentar apostar no confronto dos dois jogos, cara. Tentar apostar na qualidade individual do Corinthians. Tentar fechar o jogo no máximo possível contra o São Paulo. Não, quando eu falo assim, fechar, não é jogar lá atrás da bola pro São Paulo, não é isso. Mas eu digo atacar mais conscientemente, né? Esperar as melhores chances, né? E também quando o São Paulo ter a posse de bola, o que vai acontecer, porque não vai ser um jogo igual contra o América Mineiro que a gente vai ficar com mais posse, né? E você viu o que aconteceu, né? Como eu disse no começo do vídeo, né? Quando o América teve posse, fez 2 gols. O São Paulo também vai ter períodos do jogo que vai ter a posse de bola, né? Eles vão triangular pelo meio. Então eu apostaria num sistema mais forte no meio do campo, cara, talvez com 4 jogadores ali, no 4-4-2 mesmo. São Paulo também joga dessa forma, né, no losango, às vezes com 2 linhas de 4, né. Eles também têm 2 atacantes, né, o Luciano e o Yuri Alberto, ó, o Luciano e o Caleri. O Luciano volta um pouquinho mais para fazer o papel de 10, né, aí vira às vezes um 4-3-3. Mas em geral, as jogadas do São Paulo são fundamentalmente pelo meio, né. Então, eu acho que o Luxemburgo tem que estar muito atento com isso, cara. O Corinthians tem um baita de um problema, a ausência do Moscardo. E que bom que tem a volta do Guedes, né? Mas, enfim, tô bastante preocupado com esse meio campo, o que o Luxemburgo vai fazer. Ele na coletiva não deixou claro o que vai fazer, né? Falando que não vai dar armas pro Dorival, né? Se vai no 3-5-2, se volta pro 4-4-2.
Eu acho que com o retorno do Roger Guedes, o Corinthians volta para a linha de 4 tradicional, né? E, enfim, eu tentaria deixar um jogo mais uma batalha campal dentro de campo e apostar no talento individual, que eu acho que o Corinthians tem mais peças, individualmente falando, com qualidade. Porque o elenco eu acho que é quase igual os dois. São muitos garotos, né, nos dois elencos. Você tem basicamente um time titular e um ou dois no banco que pode acrescentar ao time, mas não de mudar o jogo em si, e sim de substituir uma peça por outra por característica. Mas não são grandes elencos, né? Não são grandes plantéis os dois times, né? Deve muito as duas equipes, né? Em termos de plantel, né? Mas tem 11 jogadores ali para fazer, para começar o jogo, que é interessante. Eu só acho o time do Corinthians, individualmente falando, um pouquinho melhor que o do São Paulo. Tem algumas peças que o São Paulo não tem, que eu acho que pode decidir a partida sozinho. O São Paulo acho que não tem esses jogadores, né? O São Paulo não tem o Renato Augusto, que pode tirar um coelho da cartola e vencer o jogo, né? Um chute de fora da área, um passe milimétrico ali quebrando linhas. Acho que o Corinthians tem que apelar para esses jogadores, né? Pro próprio Roger Guedes, que vive um momento incrível, né? Fez 45% dos gols na temporada, né? Artilheiro aí do Corinthians no ano, né? Enfim, acho que o Corinthians tem que levar para esse jogo. Mas, rapaziada, eu não sou o dono da verdade, também quero ouvir vocês. O que vocês acham? Como vocês acham que o Corinthians deve jogar? Acho que deve largar o foda-se para ataque total? Acho que deve se fechar, jogar lá atrás, jogar por uma bola? Acho que tem que ver como é que o jogo vai ir, vai mudando de escalação, vai mudando de formação tática? Deixem nos comentários. De novo, lembrando, amanhã tem live no canal, 10, 15 para 7 horas. Vamos falar de tudo de Bahia e Corinthians, Corinthians e São Paulo. E também sobre o Brasileirão, também como é que ficou a rodada do Brasileirão aí, e o que o Corinthians espera, né? Para as próximas rodadas, né? Acabou que a partida contra o Vasco também virou fundamental no próximo final de semana, né? O Química Arena de portões fechados devido à punição dos gritos homofóbicos contra o São Paulo no Brasileirão, né? Mas é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!